A população brasileira está cada vez mais velha. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que, em 2021, o Brasil passou a ter mais de 10% de sua população formada por idosos com 65 anos ou mais de idade. Em números absolutos, são 21 milhões de pessoas. Em 2060, a projeção é que o país tenha 73 milhões de idosos. Mas será que todo mundo está preparado para envelhecer? Você já teve medo da velhice? Muita gente tem medo de envelhecer e esse medo pode ser uma doença. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a geriatra Fernanda Damiani, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Oi, Camila, muito obrigada, tá? É um prazer enorme estar aqui com você nesse dia. E gratificante, né? Poder contribuir um pouquinho de informação para toda a população que nos assiste. Doutora, a gente vai falar então desse medo de envelhecer, né? Esse medo tem um nome, que é a gerontofobia, isso? Isso, Camila. Quando que esse medo de envelhecer, ele se torna a doença? Explica pra gente o que seria essa fobia. Então, essa gerontofobia, ela pode ocorrer não apenas na velhice, né? Quando, né, a pessoa está idosa, que idoso no Brasil é toda pessoa acima de 60 anos, mas também com as pessoas jovens, né? Existem muitos jovens, né, depois dos 30 anos, que já começa a ter medo, ver aquela ruguinha na cara e já começa a ter fobia, ter um medo exagerado. O que era gerontofobia? É o medo exagerado de envelhecer, né? Que é uma coisa patológica. Medo de envelhecer, todos nós, né, temos aquela coisa saudável, aquela ansiedade. Agora, ele começa a causar sofrimento para a pessoa a partir do momento que a pessoa tem uma ansiedade exacerbada e algumas pessoas até depressão. Nossa, então é uma doença, É uma doença, ela precisa ser diagnosticada o quanto cedo, o mais rápido, né, mais precoce possível, para a gente poder intervir, né, e tratar de forma adequada. O tratamento seria medicamentoso, O tratamento seria através de medicação, né? Eu falo sempre assim, o tratamento de uma fobia, no caso a gerontofobia, é farmacológico e não farmacológico, para a gente poder equilibrar o paciente, né? Então ele precisa de um tratamento psicológico, uma psicoterapia e associada à medicação, muitas das vezes, sem dúvidas, para poder controlar os sintomas, né, de ansiedade, de depressão que esse medo causa. E existe uma causa para ter essa fobia? A causa, muitas das vezes, pode estar relacionado com traumas passados, né, da pessoa, que ela começa aos 30 anos a ver aquela ruga e começa a ficar incomodada com aquilo, teve algum trauma patológico, uma perda de uma pessoa que, durante o processo de envelhecimento, gerou uma solidão, gerou uma internação prolongada. Então, assim, ele viu, por exemplo, um parente dele, um idoso, que ficou sozinho na velhice, então ele tem medo de envelhecer, tem medo de ficar doente, tem medo de ficar em cima de uma cama, porque, infelizmente, né, as pessoas colocam muito vê o idoso como aquela pessoa com a bengalinha, né, com muita limitação física, limitação funcional, e, infelizmente, é isso que causa esse medo, né, esse medo da pessoa envelhecer, esse preconceito, né? Quais sinais, então, assim, claros de que eu não aceito o meu envelhecimento? Para eu ligar aquele alerta, assim, de que isso pode estar fugindo do controle. São sintomas relacionados à ansiedade, né? Que, na verdade, a gerontofobia é uma ansiedade, um medo de envelhecer. Então, a pessoa fica ansiosa, ela começa, desde os 30, 40 anos, a procurar um médico várias vezes para poder tomar polivitamínicos, para retardar o envelhecimento, né? Já começa a procurar vários procedimentos dermatológicos, estéticos, em excesso, né? Porque, na verdade, a gente sabe que eles têm um benefício, sim, você deve fazer um botox, né? Uma toxina botulínica, um preenchimento para retardar alguns sinais, algumas manchinhas do envelhecimento, que é comum, todos nós vamos ter. Agora, quando isso se torna uma coisa exagerada, né? A pessoa fica taquicárdica, ai meu Deus do céu, eu tô com uma ruguinha, ai meu Deus do céu, eu tô com uma pele diferente do que eu tinha antes. Então, ela fica taquicárdica, ela fica com ansiedade, fica enjoada, ela fica com alguns sintomas e sinais de ansiedade. Você entrou até na pergunta que eu já ia fazer, né? Que até que ponto cuidar da saúde para tentar se manter jovem é saudável. Então não tem nenhum erro ali eu fazer meu botox, meu preenchimento. Não, você pode fazer o seu botox, desde que não seja assim, você tire aqueles traços que são naturais,
né, seu, aquele contorno labial. Hoje em dia você já deve ter visto, né? Infelizmente, algumas pessoas fazem preenchimentos de forma exagerada, aí fica com aquela boca, né, distorcida, aquela expressão, né, que você vê que a pessoa tá com o rosto esticado. Então, assim, tudo, né, um peso e uma medida. Né? Você pode e deve sim fazer os procedimentos dermatológicos quando bem indicado, com orientação médica, porque a gente vê muita gente fazendo procedimentos sem ter realmente o aval da medicina, do Conselho, né, Regional de Medicina. Então, isso é outra coisa muito importante a ser dito e colocado aqui em questão. Sim. Você até citou também, mas eu queria que você frisasse, né? Por que as pessoas têm tanto medo de envelhecer? Apesar de pode não ser uma doença no meu caso, mas ainda assim a gente se planeja muito, né, para ficar jovem, para fazer isso, mas a gente nunca pensa na velhice, a gente parece que tem um receio de pensar nela. Na verdade é porque assim, infelizmente a mídia coloca o idoso, né, o envelhecimento como uma causa patológica. Vê, né, distorce a imagem do idoso, porque ele vê o idoso como uma pessoa em cima de uma cama, uma pessoa dependente de cuidados, uma pessoa com uma bengala, e infelizmente, né, e na verdade felizmente, desculpa, é de forma contrária. A gente tem que pensar que a gente precisa desde cedo buscar envelhecer com saúde, para você com 70, 80 anos ter uma qualidade de vida boa, para você estar ativo, para você estar fazendo as suas coisas que habitualmente você já fazia e com mais disposição. E para isso você precisa de uma orientação médica, de estar com seus exames em dia, né, e ter, na verdade, desde cedo procurado um geriatra, né, um médico para poder acompanhar a sua saúde, para você poder envelhecer com saúde. Porque, na verdade, o medo de envelhecer, ele está associado mais ao que a mídia coloca sobre envelhecimento. Então, na verdade, é você distorcer aquela imagem que a pessoa tem sobre envelhecimento, que, infelizmente, foi, né, a sociedade colocou, né, daquela forma como eu disse anteriormente. Então é possível dissociar o envelhecimento de algo ruim? Quando você começa, desde cedo, a procurar envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Não adianta só ir lá quando já tiver 60 anos, não adianta, né? Você chegar lá com 90 anos, que eu não vou conseguir fazer muita coisa por você, não. É óbvio que a gente consegue, isso é muito comum, né? A gente pegar no consultório pessoas que, doutora, os 85 anos vai no geriatra. Mas, assim, cada vez mais as pessoas estão procurando a gente precocemente para poder buscar orientações para envelhecer com saúde e qualidade de vida. Voltando a falar um pouquinho sobre a gerontofobia, é mais comum em homens ou mulheres? Em mulheres. Em mulheres, né? Em mulheres. Uma pesquisa recente realizada em Qualibest em 2017 revela que 9 em cada 10 brasileiros têm medo de envelhecer. Nossa. É uma população muito grande, né? Então, assim, as pessoas elas têm medo por causa do preconceito. Então, a partir do momento que você começa a buscar conhecimento, né, e envelhecer com saúde, o que é envelhecer com saúde? Né? Você ter hábitos de vida saudável, você evitar o excesso de bebida alcoólica, você não fumar, você comer bem, comer, né, de forma correta, você dormir bem, você ter uma noite de sono satisfatória, beber água, fazer atividade física regular. Não é uma porção mágica, mas são orientações que a gente, né, fala para o nosso paciente que chega no consultório, para ele poder buscar envelhecer com saúde. E, obviamente, controlar suas patologias, suas doenças de base, né, e doenças que são, infelizmente, esperadas com o envelhecimento. É por isso que a gente faz, na verdade, uma prevenção e promoção da saúde dentro da geriatria, né? Quanto antes você está com seus exames em dia, você buscar prevenir e buscar promover saúde sempre. Você falou sobre a questão de muitas pessoas acabarem tomando, né, muitas vitaminas, enfim, para tentar prevenir envelhecimento, seja lá de qual forma que elas acham que pode estar fazendo isso. O que pode ocorrer esse consumo excessivo, até mesmo por medicações que muita gente toma assim, mas é homeopático, não vai me fazer mal? Na verdade, assim, não existe nem um estudo cientificamente comprovado que o uso de polivitamínicos vai retardar o envelhecimento. O que existe, na verdade, é você tratar uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de uma vitamina B12, que a gente sabe que realmente está relacionada com alguns déficits que a gente precisa repor. Agora, você ir lá naquela farmácia, comprar aquele polivitamínico que vai te prometer, né, você, enfim, né, rejuvenescer, não existe nada comprovadamente, né, científico. Agora, infelizmente, o que a gente vê, eu vejo alguns pacientes que vão para o exterior, que trazem N medicações, que fazem uso de
né, dessa polifarmácia que a gente fala, de uma forma iatrogênica, de uma forma errada, e em alguns casos pode levar a uma coisa chamada hepatite medicamentosa. Eu tive paciente que eu tive que internar que né, as enzimas hepáticas estavam muito aumentadas quando você foi ver, quando eu fui ver, né, a gente foi investigar, era um paciente que estava fazendo uso de medicações que a gente tinha prescrito, ele tinha se automedicado com medicações daqui do Brasil e de fora. Então, foi uma série de alterações, né, orgânicas que ocorreram e levaram um desfecho negativo desse paciente, que foi a internação. É possível a gente aprender a envelhecer? Claro, desde que a gente comece a adotar, desde cedo, hábitos de vida saudáveis. Você acha, então, que a gente deveria planejar a velhice? Com certeza. O quanto antes, né, o mais precoce possível que você puder procurar, não só o geriatra, o seu médico assistente, para poder você envelhecer com saúde, para você buscar, né, medidas, né, como eu disse anteriormente, você beber bastante água, você tá com seus exames em dia, você ter uma alimentação saudável, a prática de atividade física regular. Só abrir um parênteses, que essa prática de atividade física regular, ela engloba tanto a parte aeróbica quanto a parte, na verdade, de atividade resistida, que é uma musculação para você ganhar força. Não adianta aquele paciente que só caminha, tá? Eu falo com os meus idosos. Você precisa ganhar músculo para você envelhecer sem sarcopenia, que é um déficit de massa muscular que o idoso, infelizmente, adquire com o envelhecimento. Então, você precisa fazer uma atividade aeróbica, uma caminhada, uma bicicleta, e uma musculação associada. Para quê? Para você ter músculo, para você ter força, para você poder ter mobilidade, para você andar, né? Para você não ter aquela dificuldade para deambular, que infelizmente alguns idosos apresentam, porque não tem proteína, né? Você precisa ingerir carne, você precisa ingerir ovo, ingerir alimentos ricos em proteína associado à alimentação. Aí a noite de sono satisfatória, né? E tá com os exames em dia é fundamental para você garantir um envelhecimento saudável. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente pensa muito também na questão da nossa memória. Hoje em dia, falando-se muito do Alzheimer. Essa questão também de aprender novas atividades, se manter ativo, porque muitas vezes, né, o idoso se aposenta e... Sim, ele fica com aquela coisa na cabeça de que a aposentadoria está relacionado com solidão, ele vai ficar isolado, vai ficar fora das atividades sociais. E não, a partir do momento que ele já começa a aprender uma nova língua, jogos, assim, né, fazer atividade física. Eu tenho pacientes, que de 80, 90 anos que dão banho na gente, de 30. Então, na verdade, sim, tudo depende também da cabeça da pessoa. Não adianta... se a pessoa não quiser, não adianta o Papa, falar que tem que fazer isso ou aquilo, que ela também não vai fazer. Então, na verdade, ela precisa ter consciência de que aquilo faz bem para a saúde dela, né? Aí ela vai buscar, né, nosso atendimento para poder, né, fazer as atividades, ter hábitos de vida saudável quanto antes. Na velhice, o que devemos fazer, o que devemos evitar em relação à nossa saúde? Você falou assim, é possível envelhecer e não ter doenças? Sim, eu tenho um paciente de 90 anos que tem, na verdade, uma deficiênciazinha de uma vitamina D, que na verdade é uma coisa mínima diante de tantas comorbidades com o envelhecimento. E isso vai depender do estilo de vida que ela teve ao longo dos anos. A partir do momento que ela já começa a procurar um médico mais precoce possível, para você prevenir, para você evitar doenças que são, né, a gente sabe que são esperadas com o envelhecimento, ele sim pode chegar aos 90 anos sem comorbidades, né? É o idoso ativo, é o idoso robusto. Que eu acho que esse é um medo que a maioria tem, né? De chegar com muitas doenças associadas, na verdade, que podem vir com a idade. As patologias, elas existem. Desde que controladas, eu tenho muitos pacientes hipertensos, diabéticos, colesterol alto, obesidade, que é uma doença, infelizmente, muito atual, muito comum, depressão, ansiedade. Desde que essas doenças existam, mas que sejam controladas, o paciente pode e vai viver muitos anos, né? Desde que ele faça, né, tudo que a gente orienta no consultório. E quando que a gente deve procurar um geriatra? A partir de que idade? Boa pergunta, Camila. Não existe uma idade específica, uma idade cronológica. Da mesma forma que eu faço uma analogia, né? Da mesma forma que a criança vai no pediatra, o adulto / idoso, então você não precisa esperar chegar aos 60 para procurar um geriatra. Eu tenho muitos pacientes de 40, 50 anos no consultório. Por quê? O quanto antes, né, o mais precoce possível que essa pessoa já procurar uma assistência do geriatra,
ela já vai buscar envelhecer com saúde e com qualidade de vida, para evitar chegar lá nos 70, 80 com osteoporose, hipertensão, diabetes e começar um tratamento com 80 anos. Então, a gente já começa a prevenção o quanto antes. Então, assim, não existe uma idade certa. Então, geralmente a gente coloca depois dos 40 anos, né? Na verdade, as pessoas, elas têm aquela cultura. A mulher acompanhar com ginecologista, o homem com cardiologista, ponto, urologista. Mas, graças a Deus, né, com o avanço da medicina, a gente está conseguindo, dentro da geriatria, buscar e levar mais conhecimento para a população que busca envelhecer com saúde. E qual mensagem que você diria para essas pessoas aí que estão com medo de envelhecer, que acham que a velhice, né, já acabou, já não tem mais nenhuma expectativa, quando eu envelhecer eu não vou conseguir fazer mais nada de legal. Qual que seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Legal, Camila. Na verdade, sim, a pessoa precisa entender que envelhecimento é normal. Todos nós vamos envelhecer. Só que cabe a você buscar a forma melhor de envelhecer. Envelhecer com saúde, com qualidade de vida, depende só de você. A gente está aqui para poder orientar e, na verdade, oferecer o melhor caminho para você buscar envelhecer com saúde. E é isso, envelhecer é maravilhoso, desde que você faça isso de uma forma saudável, né? E aqueles que estão passando por algum problema, né, que acham que envelhecer é um problema sério e que tem enfrentado isso como uma doença, só buscar um profissional, buscar a gente, né? Nós geriatras estamos aqui para isso, para poder te orientar, te conduzir, né, da melhor maneira possível, talvez não só de medicações, principalmente tratamento não farmacológico. Eu gosto muito, né, da parte não farmacológica, é fundamental. Né, você conversar muito com o paciente, você explicar para ele que o envelhecimento acontece, é inerente à idade, todos nós vamos passar por isso, eu e você, essa pelezinha bonitinha aqui, minha filha. É parte da vida, faz né? Faz parte. Infância, adolescência, com juventude, certeza. São vida todos ciclos, né? Sim. E todos nós vamos passar por isso. Basta envelhecer com saúde, procurar o seu médico de assistência, o seu geriatra, para poder envelhecer com saúde. Ai, doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Esse foi o Fala Doutora, uma reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E esse episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.